Olá, olá, olá! Olá! Começando, Rabiscos, eu com a minha queridíssima Jéssica Balbino aqui, que temos um convidado ilustre hoje, Jéssica. Todos os nossos convidados são ilustres, vamos lembrar disso. Mas seja muito bem-vindo, Mark Durdan. É assim que fala seu sobrenome, Mark? É isso mesmo, Mark isso mesmo, Durdan. Jéssica. Olá, Jéssica. Olá, Tadeu. Tudo Obrigado pelo jóia. convite. Pô, Muito prazer. legal de participar do Rabiscos. Prazer ter você aqui com a gente. Tadeu, apresenta o Mark. Apresentando o nosso convidado aqui, o Mark, ele é cineasta, documentarista, né, basicamente. Ele tem muitos filmes legais, ele já escreveu, já dirigiu, já produziu filmes sobre futebol de várzea, sobre luta livre com monstros do ringue, sobre os transplantados, e está lançando agora o documentário da banda Ultraje a Rigor, chamado Ultraje. Teve lançamento agora semana passada, inclusive rodou as salas aí do Cinemark. O Mark eu conheço há muito tempo, é um cara aí super profissional, super técnico, vai atrás da história, um documentarista com tudo aí. Mark, bacana demais a gente conseguir falar aqui num podcast de literatura sobre variados processos de criação, né? Eu com a Jéssica a gente estava falando sobre isso, da vantagem que a gente tem de conversar com músicos, compositores, roteiristas, todo mundo que de certa forma cria conteúdo e projeta conteúdo. Então é legal isso, e seja bem-vindo aí ao programa. Legal, brigadão, né? Sempre legal, né? Conversar aí sobre cultura, literatura, filmes, música, gosto muito. Ai, que bom. E lembrando que a gente grava o podcast em Poços de Caldas, que é onde a gente mora, e o Mark vai exibir o filme aqui no Flipossos, que é o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Esse ano vai ter uma mostra de cinema, e o Mark vai exibir tanto o Transplantados quanto o Ultraje, e aí a gente está muito feliz legal. Que vamos poder assistir em Poços de Caldas um filme que não chegaria pela distribuição, porque é uma cidade pequena, enfim, não tem Cinemark e tudo mais. Mas a gente quer já começar te perguntando, Mark, por que a escolha de fazer um documentário sobre o Ultraje? De onde veio essa vontade, essa pesquisa? Por que o Ultraje? Eu, enfim, nasci em 78, né? Então eu vivi minha infância nos anos 80. E, assim, acho que nos anos 80 a gente teve uma explosão cultural, assim, né, em diversas áreas, na música, no cinema, na fotografia, e eu me lembro, assim, de criança ainda, né, bem pequeno, assim, devia ter uns 4, 5 anos, quando lançaram Mary Lou, e essa música fez muito sucesso, assim, entre as crianças, né, acho que foi ali o meu primeiro contato com uma música do Ultraje, assim, e eu achei legal, enfim, achava aquilo legal, foi uma febre, assim, naquela época, e teve esse disco, né, o Nós Vamos Invadir Sua Praia, que foi uma loucura também, foi um fenômeno de vendas, assim, e todas as músicas do disco, isso é uma coisa muito curiosa, assim, quase todas as músicas do disco tocaram na rádio, fizeram muito sucesso, então foi quase que um disco, foi o primeiro disco long play do Ultraje, e de repente um disco já com tantos sucessos, e por conta, assim, não só por conta disso, mas assim, o Ultraje me chamou a atenção, né, naquela época, né, até pelo jeito mais irreverente, assim, acho que era uma coisa que pegava muitas pessoas. E com o passar do tempo, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui passando a reparar nas letras, né, no conteúdo mesmo das letras, do Inútil, Nós Vamos Invadir Sua Praia, né, e enfim, tantas outras. E ali eu falei, nossa, quer dizer, aquela banda não é só uma banda engraçada, né, é uma banda que usa do humor para falar muita coisa, para mostrar muito do que está acontecendo aí na sociedade. E achei isso, enfim, foi uma coisa que me pegou um pouco mais velho, assim, lá já nos anos 90, né? E aí, enfim, eu estava procurando um projeto, isso foi assim, um projeto novo para desenvolver, né? Um filme novo, um documentário novo, e eu estava em final de 2012, né? Eu pensei nisso, eu falei, poxa, podia de repente dar uma falada com o pessoal do Ultraje e ver o que, né? Enfim, se eles já têm um documentário, se eles teriam interesse de que seja feito, né? E aí fui atrás deles para perguntar, né, se eles topariam, enfim, né, que eu fizesse o documentário sobre a história da banda. E aí foi bem legal, assim, o Roger, num primeiro momento, falou para mim, olha, eu não conhecia eles, né, não conhecia ninguém, assim, eu era fã, mas não conhecia pessoalmente, né.
E ele falou, olha, se você conseguir, assim, pode fazer, acho legal, tal, porque um monte de gente já veio procurar a gente dizendo que tinha interesse em fazer, mas nenhum projeto foi pra frente. E, cara, acho que depois de um bom tempo, muita batalha, eu consegui fazer. Quando que foi isso que você procurou, que você começou o projeto mesmo? Eu tive a ideia no final de 2012, aí eu conversei com eles... Já tem um tempo, já. No final do ano, e aí, enfim, tem todo um processo, né, lento, né, então foi isso, assim, foi final de 2012, aí consegui rodar o filme em 2014, a maior parte, assim, no segundo semestre de 2014, aí 2015 ainda rodei mais alguma coisinha, 2016 montagem, aí, enfim, né, a gente teve aí um pequeno intervalo, 2017 eu consegui terminar a montagem e fazer a finalização. E aí, em 2018, ele começou, né, a entrar em festivais e tudo mais. E, Mark, quantas horas de captação que você teve esse documentário? Porque é uma história longa, né? Uma história que começa ali nos anos 80, então a gente pode colocar, sei lá, quase 30 anos de... né, quase 40 anos, na verdade, de atuação da banda. E como é que foi, assim, essa captação? Quantas horas de material bruto que você conseguiu reunir? Olha, eu vou te falar que, assim, eu fiz muitas entrevistas, porque eu, assim, acho que só de ex-integrantes do Ultraje, eu acho que ao todo ali eu entrevistei uns 15, talvez, 16, não Nossa, sei. uma galera, né? Tem uma galera, assim, que entrou e saiu da banda, É que né? uma banda que passou por várias formações, né? Exato, Então, assim, por exemplo, só com o Roger, né, que é o cara que tava, né, que a gente pega do começo ao fim, né, que foi o único que é comum a todas as formações, eu fiz 3 entrevistas de umas 7 horas, 8 horas cada uma. Nossa. Então, acho que eu acredito que eu deva ter aí, a gente gravou show também, aí gravamos com mais de uma câmera, então eu devo ter aí umas, sei lá, 70 horas de material, 60 horas de material, deve ter algo meio que por aí, assim. É chão demais. Quando você estava no processo criativo, né, que você, seja o Traje, depois a gente vai falar um pouco também dos outros documentários, quando você está criando o processo de como contar a história, eu sei que o documentário em si, ele tem uma regra, né? Quando você assiste documentários, você vê muita semelhança entre os materiais. Mas, por outro lado, o jeito de contar a história, o que você vai selecionar para passar para o público, que te torna aí um artista, né? Você atrás das câmeras, dirigindo, produzindo, você sendo uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo, acaba te colocando numa situação de decisão completa, né? O filme é o resultado de uma série de decisões que você toma. Como que você roteiriza isso? Como que você para e pensa, eu quero nesse sentido, eu quero naquele sentido? A gente fala também porque o Roger é uma pessoa muito política, né? Ele está sempre lutando aí pelo que ele acredita, gerando polêmica e dentro daquele universo que ele tem. Como que você fala, não, eu quero por esse caminho, eu quero por aquele, eu quero contar a história da banda sem ir para um viés político, ou eu quero contar a história da banda no sentido musical, ou eu quero contar a história pessoal dos integrantes da banda, os casos amorosos, enfim, tudo que envolve uma banda de rock, né, em geral. Como que você senta a cabeça, deita a cabeça no travesseiro e decide? Então, eu tenho uma coisa assim, eu gosto sempre de acho que um documentário, ele tem, acho que o cinema, né, falando primeiro do cinema, acho que o cinema tem uma função de discutir coisas, e acho que um documentário ele pode se aprofundar nos assuntos, né, até pelo tempo que ele, né, o tempo de filme, um filme de 1h30, poxa, a gente tem a oportunidade ali de se aprofundar em diversos assuntos, né, e eu acho que o cinema tem esse papel de informar, de questionar, de trazer assuntos, né, e temas para discussão, né, ou pelo menos para o conhecimento público também, porque tem muita coisa que eu, quando comecei a fazer o filme, não sabia, né, teve um processo enorme ali de pesquisa antes da elaboração do roteiro, uns 3, 4 meses, onde eu fiquei realmente fazendo pré-entrevistas, conhecendo as pessoas, lendo sobre o Traje, realmente mergulhando nesse universo, né, e tem muita gente que eu conversei como pesquisa mesmo, não para... Não tinha intenção de filmar essas pessoas, mas eu queria saber mais sobre o universo, sobre a época. Como eu disse, acho que os anos 80 foi uma década muito rica, assim, culturalmente para o país. Eu acho que o rock que foi feito lá nos anos 80 reverbera até hoje, assim. Muito do que a gente ouve, ou das grandes referências, ainda são de lá, né? Então,
Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar o assunto, pesquisar mais o traje, comecei a conversar com todas as pessoas, eu descobri um universo enorme ali, no qual o traje estava inserido, e que eu achava fundamental para a história, assim, né? Eu falei, poxa, faz muito sentido contar um pouco disso aqui e ambientar, né? O traje não seria... Com certeza não seria o mesmo e não teria feito a obra deles, né, do jeito que eles fizeram, se eles não tivessem inserido dentro daquele contexto. Então eu procurei trazer muito disso. E eu acho que o Roger, por ser o principal compositor da banda, também eu trago vários elementos da personalidade dele, histórias pessoais dele, até da infância e adolescência, que nitidamente refletem em algumas composições e na personalidade dele, no jeito dele, né? Então eu acho que isso são coisas que sempre que eu vou fazer um filme eu procuro pensar, procuro trazer, eu procuro mostrar um pouco desse contexto, porque senão às vezes o personagem pode perder um pouco do seu sentido, assim, né? Ou a coisa pode não estar toda lá. E aí, claro que você tem milhões de decisões para tomar, né? Essa própria questão de contextualizar uma época, os anos 80 no caso, puxa, é uma coisa que foi uma época que eu vivi, então muitas coisas eu lembrava ali, mas um pouco mais vagamente, né? E muitas coisas eu descobri, como uma própria cena ali do rock, de um underground, que era muito interessante, né? Então, e o traje fez parte disso, né? Até o momento em que ele foi descoberto, foi gravar e tudo mais. E aí você tem todas as danceterias e tudo mais. Aquilo é uma coisa que me fascinava muito, assim, eu gostava muito desse ambiente todo. E eu acho que o filme tem isso, né, traz muito disso e é muito gostoso de reviver ou para as pessoas de outras gerações de conhecer, né, de saber como foi. E eu procurei, enfim, eu gosto de trazer essa coisa pessoal e eu procuro nos documentários trazer informações que você não acha, por exemplo, dando um Google, sabe? Você dá um Google, traje a rigor, o que eu vou achar? E vem aquele monte de coisa que são informações batidas, informações que todo mundo sabe, né? E aí eu tentei trazendo também, eu privilegiei, né? Porque num filme de 1h30, óbvio que você tem que fazer para contar 35, 40 anos de banda, você tem que privilegiar informações, tem que achar o caminho e as histórias que você vai contar, né? Então eu privilegiei essas informações que são menos, que você, enfim, são mais difíceis de você achar por aí, entendeu? Ô Mark, você falou que você fez uma pesquisa bem grande, bem vasta, e a gente sabe que isso é uma praxe, né, quando vai se filmar alguma coisa, contar alguma história, mas eu queria saber se durante as filmagens você foi surpreendido por alguma coisa, porque você fez entrevistas longas, né, falou com muita gente, inclusive essas com o próprio Roger, assim, com uma duração, chega a ser extenuante para uma entrevista. Você descobriu alguma coisa? Você foi surpreendido? Teve alguma história que você falou, caramba, não sabia e isso não pode ficar de fora? Teve, assim, na verdade, é aquela coisa, né? Por mais que você faça uma pré-pesquisa, você faça pré-entrevistas, eu vou para as entrevistas com uma pauta, né? Uma base, assim, falar, eu preciso passar por essas coisas. Mas, sem dúvida, assim, tem muita coisa que você descobre durante as entrevistas, né? Que aí, conforme você vai se aprofundando, e vai puxando, e vai questionando, e vai, né? Em algumas histórias você ouve e você fala, isso aqui vale a pena insistir, né? Vale a pena tentar puxar mais, vale a pena entender mais. E realmente tinha muita coisa que eu não sabia antes, né? Até porque é isso, é muita história, né? E cada disco tem uma história, as músicas têm suas histórias, a época tem a história, os integrantes, a formação, as relações. Então é muito difícil, né? Na verdade, assim, eu acho que quando você senta mesmo para entrevistar, é que as histórias todas vêm, né? E eu me lembro que, assim, por uma questão estratégica, né? Eu fiz essas pré-entrevistas todas, ainda sem filmar, e quando eu comecei a filmar, eu comecei pelas entrevistas que eu sabia que eram menores. Eu não quis começar, por exemplo, direto no Roger, entendeu? Eu quis começar com entrevistas que eu sabia que seriam menores, porque aí eu ia também ter muitas impressões dos outros integrantes sobre a banda, eu ia descobrir várias histórias, eu ia já saber um monte de coisa que também me ajudariam a estar mais preparado para quando eu fosse fazer as grandes entrevistas com os personagens que realmente são pilares ali do filme, entendeu? Entendi. E, Mark, uma outra coisa que eu queria te perguntar a história do Ultraje, ela é permeada por muitas polêmicas, né, assim, por várias coisas, e foi uma banda que
durante a ditadura, eles usavam muito de um humor, assim, até para falar disso, para brincar. Então, como é que foi para você voltar aí nesse período, contar essa história? Tem alguma coisa disso que a gente pode destacar? Que a gente, desculpa. Pode destacar? Poxa, assim, essa questão toda das diretas já, né, enfim, que está super presente no filme, Inútil, né, foi uma música super importante ali, tocou em muitos comícios, o Ultraje participou de muitos comícios, né, tocando Inútil e tudo mais. Isso foi uma coisa muito legal, né, e a música em si tem uma história legal, porque nessa época o Edgar Scandurra, que era o guitarrista do Ultraje, né, quando eles fizeram Inútil, aquele riff do começo da música do Edgar Scandurra, ele foi um dos primeiros guitarristas ali do Ultraje no início, né, da carreira da banda, quando eles ainda tocavam cover de Beatles. E aí com o tempo eles passaram a compor, né, enfim, acharam que tinha que evoluir e passaram a compor. E Inútil caiu assim, foi muito louco, né, assim, porque é um momento que ainda tinha um pouco de censura, já era mais leve, mas ainda havia censura, e Inútil demorou para ser liberado, né, pela censura. Nesse caso, o André Midani, que era o presidente da Warner, né, na época, brigou muito para que a música saísse como ela foi composta de fato, né? E aí, de repente, você teve essa explosão, assim, a música ali, tipo, servindo como, né, instrumento político, foi muito legal. E aí, eu lembro que, claro, Coração de Estudante talvez tenha sido o grande hino das diretas, mas acho que o Inútil estava lá representando também a juventude, essa nova geração que vinha, né, e que estava falando alto naquele momento. Então, acho que, assim, eu acabei descobrindo muita coisa e vendo muita coisa de bastidor, assim, que é muito legal, né, a participação do próprio Osmar Santos nisso tudo, que abraçou a música, que tocava no programa de rádio dele, tocava nos comícios. Foi por conta dele que Inútil pegou, né, nos comícios. Então isso tudo, enfim, são coisas que, assim, eu não me lembrava, claro, né, até porque acho que eu não tinha essa consciência toda na época, né, era muito criança, mas aí vendo e fazendo o filme, tudo isso começou a vir, eu falei, nossa, que interessante, né. Pode terminar. Não, acho que é meio isso, assim, inclusive o Ulisses Guimarães, né, tem foto deles com o Ulisses Guimarães, também foi outro que, né, dizem que ele falou que a música tinha que ser ouvida no Senado, quer dizer, tem toda uma coisa aí muito forte, né, que também ajudou a alavancar a carreira deles, né. Foi bom, né. Claro, a gente tá falando do Ultraje enquanto banda, né, o documentário é sobre a banda Ultraje Rigor, mas a gente não pode deixar de falar, né, da figura política que o Roger representa hoje, né? Apesar de não ser um político, ser um músico, a gente sabe, quem acompanha, né, principalmente os ouvintes do Margem, os leitores do Margem, os ouvintes do podcast Rabisco, sabem aí que a gente sempre traz aqui no podcast discussões políticas também que envolvem uma série de fatores, né? O Roger é uma pessoa que tem personalidade forte, ele está sempre nos embates, está sempre nos debates. Isso influenciou agora que você fez o lançamento, né, do filme, você deu a cara a tapa, né? Eu sei que, pelo que eu acompanhei, a crítica do filme está muito positiva. Todo o cenário das pessoas que trabalham com cinema, que foram assistir, quando falam do filme cinematograficamente, estão falando bem. Mas como que é a figura do Roger mesmo? Eu falo diretamente dele, que é uma pessoa que, se você entrar no Twitter dele, ele está sempre envolvido em discussões, ele é uma pessoa que toma da lá. E isso atrapalhou de certa forma? Como que isso, ou não atrapalhou nada, ou isso influenciou de certa forma os telespectadores? Como que foi esse cenário para você? Eu acho que assim, o filme passou, né, por um lançamento agora, a gente lançou o filme comercialmente, ele entrou na rede Cinemark dentro de um programa, na verdade, que é o Projeto A7, que é uma parceria da Elo Company, que é a distribuidora, com o Cinemark. E essa parceria leva, eles têm, né, o Projeto A7 tem como objetivo formação de público, né, para o cinema nacional. Então, o que eles fazem? Eles pegam filmes que não entrariam normalmente na grade de Cinemark e colocam em algumas salas, em algumas cidades do Brasil, né? Então, assim, como exposição para o filme, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você está indo para lugares que, por exemplo, não estão acostumados a receber um documentário, né?
Então, enfim, tem algumas questões. O filme passa só de segunda a sexta, ele não entra nos finais de semana e sempre às 7 da noite, um horário único, né? Mas assim, é legal, a exposição é boa, o filme pode ir para vários estados por conta disso, o que para um documentário é raríssimo, né? Você conseguir lançar um documentário já é um ato heróico. Você conseguir colocar ele em 19 cidades, então é uma coisa, sabe, quase que, enfim, inimaginável, sabe? É muito raro mesmo. Eu acho que assim, em relação ao Roger, eu acho que ele tem as posições dele hoje, ele é convicto, né? Acho legal isso. Isso, assim, o filme, ele fala sobre a história da banda, né? Todo, principalmente, assim, eu diria que 80% do filme se passa nos anos 80, que é a fase que foi mais forte criativamente, foi quando o Ultraje realmente chegou no auge e tudo mais. A respeito das questões políticas, quando eu filmei, que foi 2014 e 2015, isso estava começando. A gente nem sabia, assim, nem tinha um Bolsonaro ainda candidato a presidente, sabe? Então, isso tudo estava muito no começo. E foi quando eu fiz as entrevistas com ele. Então, era uma coisa ainda muito... Ele tinha uma posição assumidamente contra o PT, né? Mas não tinha ainda tudo isso que aconteceu, acho que de um ano e meio para cá, sabe? Então isso foi uma coisa que eu acabei eu cheguei a perguntar algumas coisas sobre as posições políticas dele e tudo mais, mas era uma coisa que não cabia no filme, assim, eu tentei montar isso de alguma forma, porque me parecia, né, assim, eu falei, bom, deixa eu perguntar, deixa eu tentar entender e deixa eu ver se depois eu consigo colocar isso dentro do filme. Mas era uma coisa que ficava capenga, assim, não soava, sabe, você estava já com 1h30 de filme e aí de repente você entrar numa questão política que ainda não tinha terminado e que ainda não era uma coisa, a gente não sabia para onde aquilo ia evoluir. Então ficou uma coisa realmente que não fazia muito sentido. Eu cheguei a mostrar o filme para algumas pessoas, né, dentro desse processo de criação e de montagem e até de chegar nesse corte final do filme, eu cheguei a mostrar o filme para algumas pessoas antes de terminar, né, para ter opiniões sobre a estrutura narrativa, para ver se o filme estava cansativo ou não. E as pessoas que viram com essa parte política falavam, isso parece uma coisa que não terminou, que não está resolvida, ficou um pouco largada ali, e eu acho que ela só alonga o filme, porque realmente na época ainda não tinha a gente não sabia no que ia dar, né? Aí, em relação ao lançamento, o impacto, né, enfim, da posição política em relação ao filme, eu acho que teve uma coisa que foi assim, as pessoas, acho que assim, a carreira do Ultraje, a obra deles, a importância deles para o cenário musical e para o rock brasileiro é inegável. E o filme fala sobre isso, entendeu? Sobre essa época toda, sobre essa carreira, sobre a obra, né, do Ultraje. O filme não entra em questões políticas. E eu senti que ele foi muito julgado sem ter sido visto. Assim, foi julgado por muita gente sem ter sido visto. As pessoas não assistiram. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Você chegou no ponto. Eu queria saber se você acha que o filme foi penalizado por não ter feito essa abordagem política. Porque se a gente pegar essa linha cronológica de uma banda que surgiu ali nos anos 80, que conseguiu usar de uma certa ironia, que teve uma música adotada pelo movimento das diretas já e que tinha uma posição muito clara contra a ditadura, enfim, pelo fim da ditadura, por um começo de uma democracia. E, posteriormente, aqui 30 anos depois, esse vocalista que gravou Inútil se posiciona favorável a um governo que é pró-ditadura, e aí ele muda isso, né? Ele vira esse discurso, vira essa chave. Tem muitos fãs que o acompanham mais recentemente e compactuam, né, dessa posição política. E talvez eles não tenham tido interesse de conhecer a história musical da banda, porque o que interessa, de repente, para eles hoje é o discurso do Roger enquanto uma pessoa pública que fala de política pró-governo. E, enfim, não se interessam nada pela música. Ou, sei lá, você acha que teve essa penalização? Enfim, teve uma audiência que não foi tão grande, o filme, muito por conta disso, e aí de repente, sei lá, quem gostava do Roger nos anos 80 e tudo mais, meio que se distanciou da banda, ainda que com respeito à obra, mas por não compactuar com esse discurso?
Olha, eu acho que, assim, né, a gente está vivendo, eu considero que a gente está vivendo um momento bizarro, assim, da história do país, assim, no sentido dessa polarização, sabe? E de um lado não aceitar o outro de jeito nenhum e ser contra radicalmente o tempo todo. E eu acho que, assim, a falta de diálogo é prejudicial para todos os lados, entendeu? Eu acho que a gente está num país extremamente dividido hoje. E eu acho que isso não é bom para ninguém. O fato do posicionamento do Roger ter um posicionamento político, assim, acho que é a opinião dele, né? A gente vive numa democracia. Se eu compactuo ou não, se eu sou a favor ou não, isso também não, acho que não vem ao caso. Mas eu acho que ele tem direito a ter essa opinião. Eu acho triste o filme ser penalizado, ou enfim, as pessoas falarem... porque assim, não é que... Na verdade, teve um monte de gente que até entrou na minha página para falar que porcaria, que droga de filme, que não sei o quê. Mas as pessoas não assistiram, você entende? Então, assim, você ter esse tipo de julgamento sem ter visto o filme é um pouco bizarro. Acho que é um pouco reflexo do que a gente está vivendo, dessa polarização, dessa coisa de eu não quero saber, eu sou contra aquilo e acabou. Só que, assim, acho que na pior das hipóteses, você conhecer a história, é uma história sobre a cultura brasileira. Então, acho que assim, é muito triste as pessoas não se abrirem, não quererem conhecer mais sobre essa história por conta de uma posição política, entendeu? Eu acho isso uma viagem. Eu lembro que no Festival de Cinema de Pernambuco, acho que 1 ou 2 anos atrás, foi inscrito um filme sobre o Olavo de Carvalho, um documentário. E teve uma polêmica enorme de gente que retirou o filme, né, de alguns diretores que tiraram o filme do festival pelo fato do filme do Olavo de Carvalho ter sido selecionado. Na minha opinião, se tem um filme sobre o Olavo de Carvalho e eu não gosto do Olavo de Carvalho, dentro de um festival de cinema, eu iria assistir esse filme, porque provavelmente a equipe estaria lá. Os festivais fazem muito esse encontro, né, do público com a equipe, com o diretor e às vezes até com o personagem, primeiro para entender melhor esse personagem que eu posso não simpatizar, mas assim, para tentar entender melhor ele e, se for o caso, enfim, né, de alguma forma entender melhor ele para poder criticar com mais propriedade, se for o caso, você entende? Então eu acho que o filme tá aí, o filme é sobre uma época, o filme é sobre cultura, o filme é sobre música, o filme é muito rico e ele fala, assim, ele vai além da história do ultraje, né, ele fala sobre o mercado fonográfico, ele fala sobre uma cena musical, ele fala sobre um boom do BR Rock ali dos anos 80 que é super relevante. Tem Titãs, tem Ira, tem enfim, inúmeras outras bandas que fizeram um baita sucesso. Então, né, enfim, eu acho que falta um pouco isso mesmo, as pessoas aceitarem um pouco, né, suavizarem um pouco seus discursos e estarem abertas mesmo, porque acho que você se fechar, você não tem nada a ganhar com isso, né, pelo contrário. Sim, eu acho muito triste, na verdade, é justamente isso. Os ataques, tanto, enfim, de um lado quanto do outro, sem conhecer o filme. Por isso que eu falei que, de repente, é um filme que é super bacana e que ficou penalizado por conta enfim, dessa polarização e das opiniões políticas, e sabendo que o Roger é uma figura controversa e tudo mais, mas, de repente, até por isso, vale, enfim, apertar o play ou ir no cinema e assistir o filme para saber. Mas também, enfim, é um reflexo desses tempos que a gente está vivendo, né? Mas no mais, acho que vale super a pena. Não concordo com o Roger Pessoa, mas gosto muito do ultraje, então acho que vale muito a pena. Eu tive... Muitas pessoas me falaram isso. Falaram assim, não concordo politicamente com o Roger, mas o filme tá muito legal, assim. O filme realmente me levou... Né, as pessoas falavam isso pra mim. Me levou a um mergulho naquela época que foi maravilhoso. Então, acho que é isso, né? Acho que é cultura, né? A cultura tá aí pra ser vista e o cinema tá aí pra levar a discussão. Então, se a gente puder partir do filme pra uma discussão, acho que pode ser muito legal. Eu não sei, a sensação que eu tenho, assim... Eu, particularmente, gosto muito de documentários, né? O Mark sabe disso, já falei várias vezes para ele. Mas sempre que eu vejo documentários assim sendo divulgados, ele tem um peso, na minha opinião, porque o cinema, enquanto história a ser contada, uma ficção, né,
um romance, um drama, um suspense, ele tem aquele propósito de história, né? De contar uma história que está na cabeça de uma pessoa numa adaptação. O documentário tem aquele contexto de história real, onde você está desarquivando uma série de pontos. Então, talvez por isso o peso, né, do documentário seja marcar uma postura. Olha, estou fazendo um compêndio aqui de coisas importantes sobre determinada coisa. Eu acho que, não sei, o filme do Traje, talvez mais do que contar a história da banda, fixa uma época, né? Ele guarda numa caixa uma época. E a gente entende também todos os lados. Eu sei que aqueles haters que surgem, né, despropositadamente, xingar por xingar, tem todo canto também. Mas a gente entende também as pessoas inflamadas, né? As pessoas com aquela coisa de eu não posso falar, eu não posso ter voz porque um governo é assim, um governo é assado. Então, o que eu acho legal dos documentários é justamente esse papel mais firme, não digo político, mas eu digo artisticamente duro. Então, eu particularmente entendo que quando você fala da banda, o Traje, você está contando a história daquela época. Então, claro que você chegou até os dias de hoje, mas você fez um caminho, né? Você dedicou seu tempo para aquilo, como você falou, você começou a gravar, a política não estava nesse ponto que está hoje, e você embarcou num projeto e enfim, conseguiu contextualizá-lo, né? Dentro da música, né? A gente até estava falando em off aqui, eu e a Jéssica. Você até citou um documentário da Roberta Estrela d'Alva, né? Sim, que também sim. fez um documentário muito bom. É muito um documentário forte. sobre slam, que são os campeonatos de poesia, e ela viajou, pesquisou muito esse documentário, e aí nas vésperas do lançamento, quando o teaser foi lançado, foi muito rechaçado, porque fica-se aquela coisa, estão usando o dinheiro da Lei Rouanet, que as pessoas amam falar isso sem saber como funciona um mecanismo de incentivo, ainda que pela Lei Rouanet, pelo PROAC, pelo VAI, pela Lei de Minas, enfim, não interessa. E critica-se muito, né? Fica, esse filme de comunistas e tal. Então, assim, aí sofreu um super boicote também, o filme, por contar, enfim, de vozes periféricas e de pessoas que fazem poesia no meio da rua, né? Então, assim, é muito triste isso, mas pode continuar, Tadeu. Foi só pra explicar o filme. É isso mesmo, eu acho que a gente consegue contextualizar os documentários de um jeito diferente do contexto de uma história, uma ficção a ser narrada, né? Então, eu acho que é isso, é uma observação mesmo, no sentido amplo que eu faço. Eu acho que é bem isso, assim, acho que o documentário, na verdade, ele te traz uma outra realidade, uma realidade que às vezes você não conhece, e às vezes com uma riqueza de detalhes que é surpreendente, né? Eu vejo pelo próprio documentário do Traje, eu vi muita gente, muitos jornalistas, muita gente que viveu a época, que falou, nossa, eu não sabia dessa história, ou que frequentava determinadas casas, que fala, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido, né? Então, eu acho que, poxa, é isso, tem uma pesquisa enorme por trás, e eu acho que o fato dele trazer outras realidades abre a sua cabeça, né? Porque às vezes são coisas que você não cruza no seu dia a dia, você não sabe que aquilo existe, né? Eu tenho um exemplo. O meu primeiro documentário que eu fiz, primeiro longa, foi um filme sobre futebol de várzea. E eu me deparei com uma realidade que eu não tinha ideia. Assim, eu moro em São Paulo, a várzea, né, o futebol de várzea em São Paulo está na periferia da cidade, até por uma questão de especulação imobiliária, né? Você não consegue ter campos daquele, né, um campo de futebol para jogar 11 contra 11 no centro da cidade, né? O terreno é muito caro, é muito difícil dos campos se manterem, né? E ali eu lembro que quando eu fui filmar, tinha uma Copa de futebol ali que acontecia, que era a Copa Kaiser, que era enorme. E aí, de repente, eu descobri que na Copa Kaiser, só na cidade de São Paulo, você tinha uma Série A e uma Série B que juntas somavam mais de 200 times. Nossa. Cara, mais que qualquer campeonato. É surreal, entende? Tinha Série A e Série B. Eu nem sabia onde estava a várzea. De repente eu descobri um universo desse tamanho. E aí eu tô falando de 100 times em cada divisão.
que eram selecionados para participar, fora todo mundo que não entrava, você entende? Então eu descobri um universo gigante, riquíssimo, que movimenta uma economia, no fim das contas, também enorme, você entende? Nos jogos, no movimento, na comunidade. Então, cara, é uma realidade que, assim, se você, de repente, quem mora mais perto do centro, que tem sua vida ali no centro, raramente vai até Guaianazes ou até São Mateus, sabe? A menos que tenha um motivo muito especial. E aí, poxa, um filme que, né, esse filme que de repente eu fiz também um baita trabalho de pesquisa, fui atrás inclusive de jogadores profissionais que saíram da várzea, né, então de repente você traz todo um universo ali que eu ouvi muito das pessoas quando o filme entrou num festival, eu falei assim, eu não imaginava que isso acontecia na cidade de São Paulo. Então acho que o documentário não só essa questão de descobrir outros universos, mas descobrir outros pensamentos, isso é fundamental. Eu acho que o debate tem que acontecer, as pessoas têm que começar a olhar para outras realidades também, sair um pouco do seu, né, às vezes do seu mundinho e realmente abrir a cabeça. E o cinema, não só o documentário, mas o cinema tem, acho que muito essa função de trazer outra realidade, né? Legal. Sim, Mark, eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre o filme do Ultraje, porque vocês têm tem uma passagem ali que o baixista, o Maurício, ele conta, né, sobre a turnê do disco Sexo, e aí ele fala que todo mundo, né, queria transar com eles e que fez muito jus ao nome do disco, e aí também tem uma passagem em que o Roger foi acusado de ter estuprado uma menina de 15 anos, e aí tem todo um problema com a mãe e tudo mais. E eu queria saber como é que foi, para você, enquanto diretor, a decisão de manter ou não essa história, ainda mais que a gente vive num país que tem índices alarmantes, né, de feminicídio e de estupro, e um país extremamente machista, patriarcal, onde figuras masculinas em posições de destaque têm muito por costume praticar abusos, e, enfim, isso foi mantido. Eu queria saber como é que foi essa decisão, enfim, se isso, você chegou a pensar nisso ou não, tá pensando agora que eu falei, como é que foi isso? Isso, assim, eu acho que eu vejo um pouco essa história, né, dentro do filme, na narrativa geral. Eu acho que essa história pontua um momento, assim, de extrema exposição do ultraje, sabe? É um momento que eles estavam realmente no auge, eles viajavam de ônibus pelo Brasil, o Roger ali naquele momento já não viajava mais de avião, então as turnês eram todas feitas de ônibus, e eles iam para lugares que às vezes muitas bandas não iam, né? Realmente ali para o interiorzão do Brasil. E ali eu enxergo um pouco aquele caso como, assim, isso, eles estavam com uma exposição muito grande, né? Muito sucesso, e eu acho que, assim, faz dentro desse universo do rock, né, assim, em qualquer lugar, né, qualquer país, a gente sabe que acontece, né, essa coisa das fãs virem depois e quererem ter contato e muitas vezes transarem com os integrantes e não sei o quê, e, enfim, isso a gente sabe que é uma coisa que acontece, né, dentro desse universo do rock, assim, né, essa admiração e tudo mais. Ali, pelo que eu vi, pela história toda que eu ouvi, as pessoas com quem eu conversei, realmente me pareceu uma coisa que foi, de fato, uma tentativa ali da mãe querer se aproveitar do Roger, né, de querer que ela chegou a pedir um carro, né, para ele, para deixar o processo de lado, né. Então, enfim, é uma situação, claro, é uma situação delicada, né? Você falar de um caso de estupro e tudo mais, uma coisa que eu achei muito legal, o Roger nunca falou, não, sobre isso eu não falo. Ele falou sobre absolutamente tudo que eu perguntei da forma mais aberta, clara, sem, sabe, respondendo todas as perguntas que eu fiz. E ali eu vejo muito como isso, assim, claro, fui construindo, né? A gente foi construindo essa narrativa do filme, mas é isso mesmo, eu vejo aquele momento, eu não quis ficar falando o nome da menina, não quis nada disso, porque acho que não vem ao caso, né? O lance ali é que realmente me parece que houve, por conta dessa excessiva exposição da banda e do grande sucesso que eles estavam fazendo, aconteceu esse caso, né? De fato, não me parece ter sido um estupro, acho que foi uma coisa consentida, e que a mãe, depois da menina, tentou, de alguma forma, se aproveitar dessa situação, né?
Certo, assim, eu pelo que tudo que eu vi, por tudo que eu li, pelas informações que eu tive, me pareceu que foi realmente isso, entendeu? Tanto é que é isso, a coisa foi julgada, demorou, não é que foi uma coisa que foi abafada, sabe? Isso é um jornal nacional, teve uma exposição enorme aquilo, né? Então, acho que realmente se quisessem, se tivesse alguma coisa ali muito... acho que ele teria sido condenado, entendeu? Acho que dificilmente ele teria, até porque ele não quis pagar, você entende? Quando vieram pedir o carro, ele falou, não vou dar nada, continua com o processo, entendeu? Então ali me parece que de fato houve sim um abuso, né? Um abuso no sentido da mãe querer se beneficiar dessa situação. Entendi, certo. Obrigada. Eu soube, só para completar, eu soube inclusive que tempos depois o Roger acho que voltou a falar com essa menina. Então, assim, não é uma situação que ficou mal resolvida, né? Assim, tem bastante tempo depois, né? Então, não é uma coisa que... Eu soube de fãs também, de gente de fã-clube que chegou a conversar com ela e não tem uma... Acho que realmente foi por aí mesmo a história, sabe? Entendi, certo. Não, era mais para saber, enfim, como é que você, enquanto diretor, lidou com isso. Foi uma decisão que foi uma decisão, né? manter ou não a história. Eu acho que é o que eu te falei, fazia muito sentido na narrativa, né? E claro que assim, eu não quis, em momento algum eu pensei em explorar isso de uma forma sensacionalista, sabe? Como uma polêmica que tem que ser dita. Não, é uma polêmica que dentro da estrutura do filme, da carreira da banda, fazia sentido e foi uma virada de chave ali também, né? Até pro que vem na sequência do filme. Tá. Entendi. A gente fala aqui, né, tá falando do traje bastante, porque tá lançando, tá em voga, tá na mídia, tá em todos os veículos, mas assim, você falou um pouco do Futebol de Várzea, e eu particularmente sou bastante entusiasta, já falei de documentário do seu trabalho, e acompanhei um pouco aí do desenrolar, não assisti ainda, mas do Transplantados, que é o filme que você vai passar aqui em Poços também. Queria que você falasse um pouco dele, sobre o que é o Transplantados, né? Claro que o nome já induz aí, mas como que foi também optar por fazer esse filme e do que é basicamente a história no sentido bem amplo, assim. Então, o filme, na verdade, o título do filme, ele chamava Transplantados no começo. Hoje daí eu mudei o título depois. Hoje ele chama disso. Histórias Cruzadas. Eu só sabia dos Transplantados, porque você me falava Transplantados. Tinha uma novela que chamava Histórias Cruzadas. Hoje, então, eu mudei. No finalzinho, eu falei, acho que eu vou colocar Histórias Cruzadas. Cara, achei que fazia sentido, assim. Na verdade, é um documentário que mostra... Né, eu fiz um mergulho assim na realidade dos transplantes no Brasil, né? Então eu, através de alguns personagens que eu escolhi, né, também depois de uma pesquisa enorme, né, de muito tempo conversando com várias instituições, vários médicos, muitas pessoas ligadas ao transplante, eu acabei chegando em 3 personagens, que é um médico, que é um médico transplantador, que faz um trabalho enorme na região norte do país, no Acre, no Amazonas, no Pará, e ele especificamente no Acre, ele ajudou a desenvolver lá o programa de transplante de rim e fígado, né? E lá é uma região, enfim, que tem muita hepatite, principalmente fígado, né? Tem uma demanda grande, assim, e até então as pessoas viajavam, né? Vinham muitas vezes para São Paulo para fazer o transplante. E ele, desde 96, fez um trabalho enorme lá de capacitação, atendimento e tudo mais para começar a desenvolver um programa de transplante no estado. Além desse médico, eu acompanho um paciente renal, né, um cara que estava fazendo diálise e tudo mais, teve um problema no rim, uma falência renal, foi indicado, né, para fazer transplante, e uma captadora de órgãos, que é aquela pessoa que vai fazer a entrevista no momento que o parente de um ente de alguém morre, ele vai falar com a família para pedir a doação, né, para amparar e pedir a doação. Uhum. Então, através desses 3 olhares, né, na verdade, esses 3 personagens, eu vou contando um pouco da história do transplante no Brasil, mostrando a realidade de cada um. Eu cheguei aí para Rio Branco e para Manaus para filmar o trabalho desse médico. Eu fui para Alagoas também, porque o pessoal da captação de órgãos também fazia capacitação e ajudava a implantar, né, a OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos em outros estados. Então é um filme legal, que também deve abriu ter sido muito a uma cabeça. experiência incrível para você, enquanto ser humano, assim, né, enquanto pessoa, né?
Nossa, assim, é um universo que, é isso que eu te falei, assim, é um universo que você não imagina que exista, você não entende o que o que uma pessoa que precisa de um transplante passa, até você, sabe, ver de fato e você entrar nesse universo, né? Teve uma menina que eu filmei também, eu cheguei a filmar o transplante dela aqui em São Paulo, ela veio de uma região que é mais afastada lá do Acre, né? Então ela tinha um problema de fígado, ela teve uma hepatite autoimune, quer dizer, o fígado dela estava completamente comprometido, ela tinha 16 anos na época, 15 anos na época. Ela veio para São Paulo com a mãe dela era uma senhora analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, veio para São Paulo, as duas, ficaram numa casa de apoio aqui e ela foi transplantada aqui na cidade. Então eu acompanhei um pouco dessa história, dessa menina tal, e é uma coisa muito tocante, né? Porque uma menina de 15 anos, ela é uma pessoa, é muito louco, porque ela é muito esclarecida, assim. Ela parece um mini adulto, assim, sabe? Falando com você. É impressionante, foi muito legal, uma história muito bonita. É interessante você falar isso, porque Poços de Caldas ela é famosa negativamente por conta de transplante de órgãos, mas aqui correu, enfim, durante muitos anos, processos de casos de transplantes que teriam acontecido de forma irregular, médicos que foram presos, acusados de tráfico de órgãos. Então é um outro lado, assim, bem macabro, né? Dava pra, sei lá, rodar um filme de terror em cima disso, que é uma coisa muito louca. Eu sou jornalista e na época eu cobri bastante sobre isso. O Tadeu também chegou a atuar como advogado num dos casos, enfim. E é uma história muito louca. Mas eu quero muito ver seu filme, porque apesar de tudo isso que rola, eu acho que deve ser bem bacana e uma história bem bonita também. Então a gente vai ver no Flipossos. Sim, que legal. Teremos então Histórias Cruzadas Não Transplantadas. Tem um livro, né? Aproveitando que o nosso podcast é um podcast de literatura, existe um livro, né, que chama Histórias Cruzadas, na verdade, na tradução, né, no original é The Help, e tem até o filme também, que eu não lembro o nome do filme, mas acho que não é Histórias Cruzadas o nome do filme, e é muito famoso, porque fala sobre escravidão nos Estados Unidos e tudo mais. Aí você falou o nome, eu lembrei. Lembrou. Jéssica, vamos pro final e a gente fez uma inversão hoje. O nosso Na Estante está no fim do programa. A gente mudou porque a conversa estava muito boa e a gente queria muito aproveitar, ouvir para falar sobre isso com o Mark. Qual que é a sua relação com a literatura, Mark? Você costuma ler bastante? Você está lendo alguma coisa atualmente? A gente tem um quadro aqui que a gente fala o que a gente está lendo, indica algum livro. Sua relação como que é? Eu gosto muito de ler, né? Eu acho que, na verdade, pensando de novo, né, no mundo de hoje, onde as pessoas se informam muito pela internet, né? E às vezes, assim, acho que eu vejo que muita gente cada vez mais lê mais o título da matéria do que a matéria em si, né? Então eu acho que o livro é uma ótima oportunidade de você se aprofundar em determinados assuntos, em assuntos do seu interesse, né? Ou não, né? Ou realidades que você também não conhece. Eu gosto muito de ler. Para os filmes todos que eu fiz, eu li muita coisa, né? E fui buscar, assim, na literatura mais informações mais profundas, né? Sobre o assunto. E atualmente, enfim, eu gosto muito de música, né? Atualmente eu estou lendo a biografia do Belchior, que é um cara, eu acho uma figura incrível, um compositor muito legal e que tem uma história de vida muito inusitada, assim, dá pra dizer, né? Eu sou fã, personagem eu sou suspeito. que vale a pena ler o livro, porque você vai descobrindo esse personagem, todas as camadas dele de uma forma muito interessante. E é um livro bom, né? Eu li esse livro, no começo eu até achei ele meio arrastado, assim, eu demorei pra engrenar, mas depois que passa aquele comecinho da história, eu gostei bastante desse livro, eu li e indico também pra todo mundo. É um livro que eu tenho, mas eu ainda não li, está na minha fila, porque eu gosto muito das letras do Belchior, eu acho ele uma figura muito interessante. Muito peculiar. É um livro que eu quero ler, mas ainda não acessei. Nossa, falando nisso, eu tinha que ter te trazido o Vox, né? Sim, mas eu pego em outro momento. E você, Jéssica, o que você está lendo? Eu tô lendo o que você já me emprestou, inclusive não te devolvi ainda, porque não terminei, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou.
E é um livro meio que autobiográfico, e ela conta muito da infância dela, de um período muito duro, muito difícil, numa época também que os negros eram muito perseguidos ainda nos Estados Unidos, uma época de extrema pobreza e tudo mais. E é um livro muito bonito, assim, é uma história bem importante, né? Eu gosto muito dela. Ela tem, enfim, um trabalho muito sólido, muito consistente para quem trabalha igual eu com poesia periférica e tudo mais, é quase obrigatório, então gosto bastante. Ele veio até no clube de leitura da TAG, ele veio junto, veio uns postais juntos assim tão legais, com frases, com fotos, achei bem Sim, bacana. Ela tem uma frase que é muito bonita, que ela fala: busque as coisas que você ama fazer, e então faça-as tão bem que as pessoas não consigam tirar os olhos de você. E eu acho isso muito bonito. Bem legal mesmo. Demais. Eu estou lendo, falando em TAG, eu estou lendo também um que veio agora. A gente não tá ganhando nada da TAG. TAG, se quiser patrocinar a gente. Não, manda pelo menos o livro, né, TAG? Poxa, dá pelo menos a assinatura. A gente fala todo episódio aqui. Pô, porque realmente são algumas edições boas. Eu comecei a ler um que chegou há um tempo, O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, que é um livro que foi lançado na década de 40. A escritora na época tinha 23 anos. E é um livro bem legal, que ele conta a história de dois homens que são mudos, que é o Singer e o grego que chama Antonopoulos, e mostra assim a separação, o começo da história dos dois amigos se separando. Eles eram os dois mudos, eles tinham uma rotina, eles moravam juntos, tem até um pouco de pano de uma relação homoafetiva também, e o grego sai de perto. Eu não li todo ainda, mas o que eu tô lendo no momento, o grego vai para um lugar X, e esse outro mudo, o Singer, ele fica frequentando um bar, e lá ele conhece várias pessoas que vão contar a história de vida para ele. Tem o dono do bar, tem um cara que é um médico negro, que é o Benedict Copeland, que fala bastante da vida dele. Tem o Jake Blond, que é um agitador marxista. É um livro que eu estou gostando bastante, é uma cadência bem legal, e eu devo estar na metade e quero acabar logo. E fica a dica aí, O Coração é um Caçador Solitário. E vamos pro final, porque já tem quase uma hora de programa, não tem? Tem, já extrapolamos o nosso tempo, mas é que a conversa tá muito boa. O Alan fica bravo com a gente. O Alan que é um fã do Traje a Rigor aí, o Alan. O Alan tá aqui agradecendo, viu, Mark? Fãzaço do Traje. Obrigado, viu, Mark, pelo papo. Foi muito legal mesmo. Falar de cultura pop é bacana, falar do filme, do processo de criação do cineasta é muito legal. A gente só tem a agradecer. Marco, eu quero te agradecer muito por ter topado, por falar com a gente. Quero te parabenizar pelo trabalho, falar que estamos todos ansiosos para assistir o filme aqui no Flipossos, e vida longa, assim, quando lançar outras coisas, nos contate, mande pra gente, vamos falar mais sobre isso, porque o cinema acho que completa muito essa coisa da literatura e vice-versa. Então, brigadão mesmo, e parabéns pelo trabalho. Pô, eu que agradeço o espaço. É sempre legal falar de cinema, de literatura, de música, de cultura em geral. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Valeu. E, enfim, nos vemos no final de abril, começo de maio, aí na Flipossos. Em breve. Obrigado, viu, cara? Abração. Obrigada, beijo. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.